Meus caríssimos e amados irmãos, estimadas irmãs do Centro Espírita Allan Kardec, da nossa querida cidade de Cambé, no nosso não menos querido Paraná. Nosso bom dia e um abraço fraterno de um admirador desse trabalho. Eu sou Leão Denis de Oliveira Borges e tive a oportunidade de desfrutar do convívio dos amigos de Cambé, capitaneados aí pelo nosso sempre querido Hugo Gonçalves. Tive a oportunidade de conhecer o Hugo Gonçalves nos meados da década de 70, e era ainda um garoto, e ele nos confiou a tribuna do Centro Espírita Allan Kardec, abrindo depois praticamente todo o norte, nordeste, noroeste aí do Paraná, para o nosso trabalho. Andamos por aí, por Apucarana, por Rolândia, Cambé, Londrina, estivemos em Cornélio Procópio, Bandeirantes, estivemos também Jaguapitã, né? Andamos por aí com o nosso querido Hugo Gonçalves, abrindo as portas para nós, e ele não se limitava apenas a nos indicar para palestras, como também nos acompanhava. Me lembro de noites e noites que eu, ele, o nosso querido Caibar, ora o nosso querido Emanuel, seus filhos, fazíamos os trajetos aí por cidades e mais cidades dessa região do Paraná. E para nós foi uma alegria muito grande, né, ter conhecido o Hugo Gonçalves. Até um fato interessante aconteceu conosco em 1979. Em abril, tínhamos uma jornada do carnaval em Luanda, né? E aí nós fomos para o trabalho com a esperança de ter o parto da minha esposa, da primeira filha. Logo alguns dias depois daria tempo de fazer o trabalho e voltar e acompanhar o parto que viria, segundo o médico, aí 10 dias depois. Porém, ao chegarmos a Luanda, tivemos a notícia de que a esposa estava internada e tiveram a necessidade de fazer uma cirurgia para poder fazer o parto da nossa querida Beatriz, que hoje está nos Estados Unidos, trabalhando na Universidade de Michigan. E nós estávamos lá em Cambé. Eu só vim conhecer a Beatriz 4 dias depois que foi possível fazer à época. Então a nossa história com Cambé, com o Hugo Gonçalves, é uma história antiga, uma história que, para nossa felicidade, nos trouxe grandes resultados. Quando nós conhecemos o trabalho do Lar Infantil Marília Barbosa, ele nos trouxe também grandes inspirações, porque nós tínhamos recentemente começado um trabalho com crianças, né? Era um lar para crianças, já tinha mais de 100 crianças, e toda a inspiração que nós pudemos colher nas várias idas a Cambé fizeram também com que o nosso trabalho continuasse. Hoje nós mantemos uma creche com 126 crianças. O Centro Espírita Joana de Ângeles funciona regularmente e nós continuamos o nosso trabalho de divulgação pelo Brasil. E Hugo foi tão importante para nós que ele, de certa maneira, acabou influindo de um modo muito positivo na nossa jornada de divulgação pelo Brasil, que está completando 50 anos agora. E esse trabalho foi muito profícuo, muito proveitoso. Andamos por dezenas e dezenas e dezenas de cidades, em mais de uma dezena de estados. Já estivemos nos Estados Unidos também fazendo palestra, e tudo isso graças a essas almas bondosas que Deus colocou no nosso caminho, uma das quais, inesquecível, né, foi o Hugo Gonçalves. O Hugo nos recebia em sua casa, e a dona Dulce, sempre muito gentil, muito generosa, uma anfitriã fantástica. E esse casal nos deu o prazer de conviver com eles durante muitos anos. Conheci lá o Dr. Luiz Carlos Pedroso, que fez um trabalho interessantíssimo no Livro dos Espíritos, fazendo adendos, comentários, e tem aqui até um autógrafo dele em 84, ele já falecido, né? Que ele nos ofereceu esse trabalho maravilhoso, feito de próprio punho.
Mas eu guardo aqui comigo algumas recordações de Hugo Gonçalves, né? O livro Hugo Gonçalves e o Homem que se lembra do Sermão da Montanha, de Geraldo Peixoto de Luna. E esse livro tem aqui uma dedicatória do Hugo, achei muito interessante. Estava olhando aqui, uma dedicatória carinhosa de Hugo Gonçalves, com aquela letrinha dele muito específica, né? E ele dizia aqui, toma a liberdade de ler, né? Ao meu amigo e irmão Leon Diniz, como ele escrevia carinhosamente. Com respeito e veneração, abraça o pequeno servidor Hugo Gonçalves. E esse livro do Geraldo Peixoto de Luna, Hugo Gonçalves e o Homem que se lembra do Sermão da Montanha, é de uma leitura agradabilíssima, super saudável e extremamente elucidativa. E também ganhei dele o livro Abnegado Servidor, de Jânio Martins Vilela. E ele aqui nessa dedicatória, ele foi um pouco mais extenso, foi um pouco mais extensivo, né? Na dedicatória ele dizia assim: Leon, meu irmão, o seu trabalho junto à doutrina espírita representa para mim um exemplo considerável ao modesto labor que desenvolvo no lar infantil em prol da criança. Restrito ao exposto, reitero o protesto de elevada lianeza e distinta consideração. Hugo Gonçalves, Cambé, junho de 2007. Então, a nossa convivência com o Hugo foi muito gostosa, muito boa, e eu guardo ainda hoje recordações maravilhosas desse companheiro gentilíssimo que no nosso caminho foi muito significativo. Aliás, eu nasci em 1953. Em 1953, dois acontecimentos na vida de Hugo Gonçalves também foram muito significativos. Em março, a fundação do Lar Infantil, me parece, Marília Barbosa, né? E em dezembro, a primeira publicação do jornal O Imortal, que hoje tem a sua edição online, e a gente recomenda que seja visitada porque é um jornal espírita de grande credibilidade e uma fidelidade extraordinária. Então, o nosso reconhecimento tardio, por ocasião agora do 6º mês espírita, Hugo e dos Gonçalves, que acontece no Centro Espírita Allan Kardec em Cambé, eu queria deixar esse depoimento de uma pessoa que foi extremamente influenciada de maneira muito positiva, de maneira muito generosa pelo trabalho de Hugo Gonçalves. E ele me dizia uma coisa, numa das tantas vezes nós fomos aí, que ele acreditava que quando completasse 100 anos ele desencarnaria. E não foi diferente, completou 100 anos, me parece que pouco tempo depois ele desencarnou. Mas desencarnou deixando aqui uma folha de serviço maravilhosa. Hugo Gonçalves faz jus a todos os elogios, a todos os reconhecimentos e a toda gratidão que as pessoas manifestam por ele. E eu quero manifestar aqui, ainda que tardiamente, minha gratidão por ter conhecido esse homem e por ter participado com ele da jornada espírita aí no norte do Paraná, essa região toda, que nos fez muito bem e ainda hoje repercute na nossa alma. Que Hugo receba o meu carinho, Dona Dulce, a minha gratidão por tudo que significaram para mim e para minha família, para o meu trabalho doutrinário, que nesse ano completa 50 anos de jornada, parte deles por décadas junto desse batalhador, desse abnegado servidor chamado Hugo Gonçalves. Minha gratidão por todos, um abraço para todos os companheiros e companheiras aí do Centro Espírita Allan Kardec, felicidade e vida longa para que Hugo seja sempre uma inspiração para todos nós nessa jornada. Beijo para todos, que Deus nos abençoe.